O narcisista, ele tem uma apreciação absurda por ele mesmo, né? É uma autoestima extremamente elevada. Ele se contempla toda hora no espelho, se acha a pessoa mais linda do mundo e tudo gira em torno dele, né? Esse é um problema de ordem psicológica, tá? Assim como a baixa autoestima é um problema de ordem psíquica, né? O narcisismo também o é. Então isso aí tem que ter uma psicoterapia para ver em que fase, em que momento da infância ou adolescência o indivíduo foi desenvolvendo essa característica narcisista. E aí tem que trabalhar isso, né? Porque o terapeuta ele vai ver a origem, trabalhar com você os eventos que contribuíram para originar isso, e aí você vai libertando-se dos seus problemas, né? Então você tem que incentivar a pessoa ao tratamento. Não é fácil, porque ele acha que ele é tudo, né? Ele é tudo e não precisa de nada Até que alguém mostre para ele que ele não está com essa bola toda. Né? Que ele não está com essa bola toda. Vai ser bom, vai ser saudável para ele, né? Então alguns têm autoestima baixa demais e outros ao extremo. O que você pode dizer sobre artes marciais e yoga? É algo que o cristão pode fazer? E tatuagem? Há algo na Bíblia que diz que não podemos ou que não devemos fazer? Então veja aqui, professor Leandro. Há artes marciais e yoga, ok? E também está perguntando sobre tatuagem. Há algo na Bíblia que diz que não podemos fazer. 3 coisas em uma pessoa, quer fazer 3 em 1, né? Aproveitar já, quem quiser escrever, já escreve tudo de uma vez. Escreve tudo artes marciais, yoga e tatuagem. Certo, veja, primeiramente, amigos, na Bíblia nós não encontramos nada acerca de arte marcial, porque não era, diríamos assim, entre aspas, uma questão daquele momento. Agora, nós podemos avaliar alguns princípios para nós tirarmos algumas conclusões. Em primeiro lugar, você lembra que no Getsêmani, quando Jesus foi abordado por soldados romanos, Pedro puxou de uma espada e decepou a orelha de um indivíduo. Cristo foi contra ele fazer isso, mas Cristo não foi contra Pedro ter uma espada. Porque senão Pedro não estaria usando espada. Então, com base nisso, eu vejo que se uma pessoa pratica uma arte marcial para aprender autodefesa ou especialmente para a prática de atividade esportiva, eu particularmente eu não vejo algo como condenável, indo contra os princípios cristãos. A não ser, eu já pratiquei artes marciais quando eu não era da igreja, fiz algumas coisas, e nós tínhamos um costume, né, de, antes de começar o treino, você tem que reverenciar a foto do criador daquela arte marcial. Então você tem que, né, reverenciar aquilo. Alguns interpretam isso como uma adoração, outros não. Então eles respeitam. Eles falam até assim hoje em dia, ó, se você não se sente bem, nós não estamos adorando ninguém aqui, mas se você não se sente bem reverenciando esse líder, não tem problema. Então, para atividade, alguém pode pensar assim, mas a arte marcial pode deixar a pessoa violenta? Eu posso garantir para você que não. É o contrário, tá? Porque a boa arte marcial, ela vai disciplinar você e vai sempre ensinar você o seguinte, que você nunca, que o melhor ataque vai ser sempre a defesa. Então, a arte marcial não incentiva você a violência. Tem gente que faz arte marcial que é violenta porque o problema está com ela. Então, o indivíduo já é violento, ou tem muita raiva acumulada, não soube trabalhar isso, e aí faz arte marcial, usa para o mal. Então, eu não vejo uma transgressão dos princípios cristãos nisso. Agora, é uma coisa pessoal. Como a Bíblia não é um assunto claro, eu acho que tem que ser de acordo com a sua consciência. Né? Se tu acha que vai te fazer mal, não faça. Se tu acha que não vai te fazer mal, tudo bem. Sobre a tatuagem, queridos, óbvio, antes eu quero só deixar aqui uma informação. Deus, ele não vai levar e nem tirar ninguém do céu por causa de uma tatuagem. Mas você percebe na Bíblia que realmente não é propósito de Deus que os seus filhos usem tatuagens. Eu vou mostrar para vocês um texto no Antigo Testamento, bem direto, e um texto no Novo Testamento que mostra o princípio que nós devemos considerar hoje. Tá?
Alguém tem aqui a nova versão internacional? Alguém tem aqui a NVI? Se não tiver, não tem problema. Levítico 19, 28, se alguém tiver a NVI, leia para mim, Levítico 19, 28. Na nossa tradução Almeida, revista atualizada, está assim: não farão marcas sobre vós. Mas a NVI traduziu melhor o sentido do que são essas marcas. Tá? Olha que interessante, Deus deu uma orientação assim: não façam cortes no corpo, por causa dos mortos. Eles faziam cortes no corpo para invocar os mortos, né? E nem tatuagens, eu sou o Senhor vosso Deus. E por quê? É que naquela época, a tatuagem estava relacionada ao culto a divindades pagãs. Então, dependendo do Deus que o indivíduo adorava, ele tinha certa tatuagem. Tá? Agora, hoje, obviamente, tem pessoas que fazem tatuagens e não é por causa de divindades pagãs. Mas entra aqui um princípio importante de 1 Timóteo 2, versos 9 e 10. Pois não? Tem a lógica. É o seguinte, porque o cabelo em redondo fazia com que eles se familiarizassem com os egípcios. Deus não queria que eles se parecessem com os pagãos. Então é modéstia cristã aí no contexto. Tanto na questão da barba e do corte de cabelo. Então Deus não queria que seus filhos parecessem com o mundo. Foi bom tu mencionar isso porque tem uma desculpa esfarrapada de uns mesmos, né? Ah, mas aqui tá nesse contexto o cabelo em redondo, mas vocês não falam disso. Não. Tanto a tatuagem quanto a barba, o cabelo, está no contexto de você não se parecer com quem não é do povo de Deus. Tá? E aí, 1 Pedro 2, 9 e 10, tem um princípio que se aplica a isso, que diz o seguinte. 1 Timóteo 2, 9 e 10. Falando da modéstia cristã, né, falando para as mulheres, esse princípio se aplica também aos homens assim. Da mesma sorte que as mulheres em traje decente se ataviem com modéstia e bom senso, não com cabeleira frisada ou com ouro ou pérolas ou vestuário vistoso, que são roupas caríssimas, né? Porém com boas obras, como é próprio as mulheres que professam ser piedosas. Qual é o princípio? O 1 Timóteo 2, versos 9 e 10. O cristão tem que chamar mais atenção pelo que ele é do que pelo que ele usa. E a tatuagem, obviamente, não condiz com esse tipo de princípio. Tu chama mais atenção para o seu corpo do que para a sua conduta. Então, resumindo, se vocês têm tatuagem, não tem problema. O que diz 2 Coríntios 5,17? Quem está em Cristo, uma nova criatura. Né? Você tem, não faz mais. E quem não tem, não faz. Porque não se enquadra no princípio de modéstia cristã. E um irmão que já fez, que tem, que não tem muitas vezes dinheiro para pagar um tratamento caríssimo para tirar, continua com a sua tatuagem. Lembrando, de 2 Coríntios 5,17, né? Quem está em Cristo é uma nova criatura, as coisas antigas já passaram, as tatuagens já ficaram para trás, a vida antiga ficou para trás, e isso que se fez tudo novo. Tá? O yoga, ele ensina exercícios de relaxamento, de alongamento. E se o yoga for desassociado da filosofia oriental, que bem no passado, né, as pessoas aproveitavam para ensinar no yoga sobre a meditação transcendental, não é? O indivíduo poderia sair do corpo em espírito e parar numa outra dimensão e ter um contato com os espíritos. Isso existiu no passado. Hoje, boa parte das academias de yoga desassociaram totalmente o yoga da filosofia oriental. Então hoje o yoga é, em resumo, práticas de relaxamento, exercícios respiratórios e alongamento. Então, se você conhecer, não é, uma academia que faça desta forma e que não mescle com a filosofia oriental, vai ter grandes benefícios para a sua saúde, inclusive, especialmente pessoas ansiosas. É muito importante aprenderem os exercícios respiratórios e alongamentos ensinados no yoga. Só se for desassociado, obviamente, da filosofia oriental. Vocês lembram qual foi o tipo de alimento que Deus pediu para os corvos levarem para Elias? E Elias foi levado para onde? O céu. Então quem come carne vai ou não vai para o céu? Acabou. Né? Então veja, as pessoas interpretam distorcidamente o que a senhora White escreveu.
Quando você vai considerar um texto bíblico ou as citações da irmã White sobre a carne, você tem que considerar várias. Até porque o que acontece? Existem as compilações, né? As compilações são boas, mas às vezes as compilações mais atrapalham do que ajudam. Porque pega uma citação aqui, 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 mas às vezes a citação não está no contexto. Então, por exemplo, a White fala realmente que o povo de Deus nos últimos dias deveria abster-se da carne. Só que ao mesmo tempo ela também fala que a reforma de saúde é individual, ninguém tem que estar reformando o prato dos outros. Terceiro aspecto, ela fala que algumas pessoas não se adaptarão a um total regime vegetariano e terão que comer um pouco de carne. E uma outra coisa interessante, Ellen White fazia distinção. Curioso isso, né? Ellen White, em alguns momentos, comia peixe. Então ela não achava que o peixe fosse algo comparável à carne de frango ou à carne vermelha. E tinha momentos em viagens muito emergenciais que quando não tinha nada mais para comer, Ellen White comia carne. Então Ellen White ensinava isso, mas ela era muito equilibrada. Eu quero dar uma informação, eu não estou dizendo que não é importante o vegetarianismo, é óbvio que é. Né? Quanto mais o seu corpo estiver, quanto menos carne estiver no corpo, né, menos o corpo está envolvido no processo digestivo e mais clara está a sua mente para receber as impressões do espírito. Não há dúvidas disso. Mas você fazer da carne meio de salvação, isso é salvação pelas obras. Ou como eu costumo dizer, né? Se só o vegetariano é salvo, é salvação pela soja. O cara acha que só comendo glúten ou carne de soja ele vai para o céu. Então veja, queridos, nós temos que ir abandonando o regime carne? Temos. Mas não podemos fazer dele um passaporte para o céu, porque isso é perigoso. Vocês querem um dado que eu vou dar para vocês aqui agora? Vocês vão até se escandalizar no princípio, mas eu tenho que falar do dado que existe. Eu estive numa palestra na Clínica Adventista de São Roque e o médico disse o seguinte, uma coisa bem clara, em alto e bom tom. O fumante que faz atividade física tem mais tempo de vida que o vegetariano sedentário. Eu não estou dizendo para você fumar e nem estou dizendo para você não ser vegetariano. Só que eu estou lhe dizendo o seguinte, a coisa mais importante é a atividade física. Não sei se você sabe, Ellen White, lógico, desce a lenha na carne, mas ela nunca falou que comer carne é pecado. Mas não fazer exercício ela fala que é pecado. E por quê? Ela diz que sobrecarrega o sistema nervoso, a falta de exercício, encurta a existência e a pessoa é culpada de roubo para com Deus. Então, o sedentarismo sim é pecado. Tá? Então, irmãos, e temos que entender uma coisa, a reforma de saúde não é só carne. A reforma de saúde envolve 8 remédios naturais. Né? Então, as pessoas às vezes focam muito na carne, e se esquecem dos demais. Então, quais são os 8 remédios? Ar puro, luz solar, repouso, abstinência, água pura, confiança em Deus, temperança. Então, envolve os 8 remédios naturais. Então, leia as citações da irmã White de uma forma mais contextualizada. Não pegue essas isoladas, porque senão você vai criar um problema para você. Você pode virar um fanático, né? E a sua vida gira em torno de carne. Eu gostei de uma frase do George Knight, né? O George Knight, ele é vegetariano restrito. É um camarada que procura seguir todos os princípios de saúde e tudo mais. Mas o George Knight escreveu uma coisa muito interessante. No livro dele, Eu Costumava Ser Perfeito. Ele disse assim, olha, eu sou vegetariano. Creio que é o melhor para a saúde e para o povo de Deus. Mas é curioso, porque as pessoas mais amáveis que eu conheci eram comedoras de carne. O que será que ele quis dizer com isso?